Alô! Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, ó. Voltei, tô de volta, pô. Se alguém ouviu falando. Esquece, gente. Rapaziada, é mais ou menos isso. Estamos aqui de volta mais uma vez. Seu Japa Fio, né? Trazendo assuntos muito importantes. Eu tô rindo porque eu ouvi uma parada muito interessante aqui. E não vou poder compartilhar, obviamente. Mas tô de volta aí, né, rapaziada? Estamos de volta. Como prometi mais cedo, hoje, agora de tarde, a gente vai falar sobre a situação de crise que a Venezuela tem passado, né? Eu tô até mais bonito, tô aparecendo meu corpo todo agora, fazendo comercial daquela marca que eu não vou ficar assim, ó, só para não aparecer a marca, né? Mas tá bom. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Rapaziada, né? Tem como não ficar com a rapaziada. E aí, a gente tem visto muitas paradas discutindo aí nos últimos anos, né? Não é uma parada recente, não é uma coisa que aconteceu agora, mas a gente tem visto muitos papos, muitas ideias, muitas conversas, muitas notícias circulando por aí e que às vezes não fazem não tem a completa noção da verdade, né? Não tem completa noção de todos os fatos. Então acaba aparecendo análises meio quebradas, meio coisas assim. E aí, como vocês estão se preparando através dessa nossa parte de atualidade para ter alguns argumentos melhorados, tanto na redação quanto em algumas outras questões que alguns concursos como a própria UERJ mostra, né? Agora que eu percebi o delay, mas tá bom. Como a gente está se preparando para isso, eu trouxe esse assunto para você não falar besteira. Porque, tipo assim, cara, vamos lá, vamos aqui pensar uma possibilidade. A UERJ vai lá e manda assim, não, vamos fazer uma redação sobre a questão da crise venezuelana. Sei lá, a UERJ mete umas paradas nada a ver, né? O Enem às vezes também mete umas paradas nada a ver que ninguém espera. E aí você vai e manda aquele mesmo papo que você ouviu de fake news, aquele mesmo papo que tu ouviu de WhatsApp, dessas coisas todas aí que a gente vê por aí. E aí a banca tá ligada em tudo que tá acontecendo. Não tem como a gente achar que a banca tá passando batido. Esses caras que estão em banca, eles normalmente estudam o assunto para saber quais são as argumentações válidas ou não. Então, tipo assim, se eles estão estudando o assunto, a gente estuda também. E eu, como professor de geografia, né, eu tenho visto muitas pessoas falando várias coisas que não tem nada a ver com o que acontece na crise real na Venezuela. Então, como eu prometi, estou trazendo essa aula pra gente. Por que não crise, mas sim crises, né? A crise, né, a situação atual da Venezuela, ela não está relacionada somente a uma situação. Ela está relacionada a pelo menos 3 formas diferentes que as populações foram afetadas ali naquele país, né? E é mais ou menos sobre essas 3 formas que a gente fala hoje. E aí, vamos lá? Vamos se ligar no que está acontecendo? Primeira parada que a gente tem que se ligar é que existe um histórico, existem ideias por trás dessa ideia, né? Existem outras visões, outras coisas que antecedem esse momento atual da situação da Venezuela, né? E aí, se a gente for olhar direitinho, olha da onde que surge isso. A gente vai ter uma política anterior criada por um cara, né? A gente vai ter um momento político anterior criado por um cara, e esse cara vai ser o Hugo Chávez, né? Pô, uma figura super conhecida aí em todo o nosso cenário político da América Latina, né? Sempre com aquela postura militarizada, né? Hugo Chávez, paraquedista do exército venezuelano e que é um cara envolvido com política. Parece até um político aí de algum outro país aí que eu ouvi falar, né? Eu não sei. Mas esse outro não era paraquedista, era capitão do exército, né? Então ele vai se envolver com questões políticas, né?
e vai combater, ele vai bater de frente com o momento político atual representado pela pessoa do presidente Carlos Pérez, né? Quais eram as críticas que o Hugo Chávez tinha, né? O Chávez ele entendia que a política venezuelana já estava por muitas décadas na mão das elites locais, né? Dominada por algumas pessoas específicas que sempre estavam ali se perpetuando no poder, até chegar ao ponto aí dos anos 90, onde isso aí tem que ser cortado de alguma maneira. Então, nessa de cortar essa postura política aí que estava sendo perpetuada, ele vai se insurgir, ele vai aparecer na cena política venezuelana questionando tudo aquilo que está acontecendo. Então, a organização que ele teve para poder combater essa situação vai ser a adoção do golpe, né? Ele vai arquitetar junto com seus parceiros do Movimento Bolivariano Revolucionário 200, vai arquitetar um golpe, assim como a gente teve golpes militares em vários outros países, né? Ele vai arquitetar um golpe político que acaba não dando certo, né? Ele vai preso, né? Mas ele consegue plantar a semente do entendimento revolucionário na população venezuelana, né? A partir desse momento, várias outras vezes nós vamos ver pessoas questionando o poder na Venezuela, questionando o que está acontecendo ali. Então, Hugo Chávez ele vai se tornar um ícone, né? Ele vai se tornar um ícone da resistência política naquele país contra as elites, né? E aí, essa tomada de se tornar um ícone político vai ser o ponto importante para toda a história política dali para frente do famoso chavismo, né? E aí, o que a gente pode falar mais sobre isso? Ele foi solto da prisão depois de um tempo e lançou uma candidatura presidencial que era baseada em fazer ataques a essas elites políticas da época, né? E realmente, aqui fazendo a meia-culpa, né? Realmente, quando a gente está falando sobre Hugo Chávez nesse período, a gente tem que entender que naquela situação que estava se passando, né, ele surgia como um questionador, ele surgia como uma solução, como uma esperança naquele momento para poder livrar a Venezuela de uma política que estava se perpetuando durante algumas décadas já, né? Venezuela é um país extremamente desigual, né? A gente sempre teve a atividade petrolífera como uma atividade econômica muito importante para a Venezuela, só que essa renda gerada pela atividade do petróleo, ela acabava ficando concentrada na mão de poucas pessoas. E isso a gente ia ter uma elite que era bilionária e uma massa de população enorme que não ganhava muito dinheiro, que não tinha esses recursos. Então o Hugo Chávez ele vai até mesmo nos seus tempos de golpe questionar exatamente essa questão, né? Vai exatamente contra essa possibilidade aí desse histórico político de pessoas querendo manter privilégios na Venezuela. Então, quando ele vai para a campanha política, ele bota exatamente aquele mesmo discurso que ele tinha enquanto revolucionário para as questões políticas. Então, todas as vezes que você via, por exemplo, alô, boa tarde. Todas as vezes que tu viu o Hugo Chávez falando questões sobre não, nós precisamos bater de frente com as elites políticas, nós precisamos mudar o sistema político venezuelano, ele de certa forma nesse período não estava errado. Era exatamente isso que deveria ser feito para que a mudança política chegasse na Venezuela, né? Voltou, né? Então, rapaziada, e aí ele vai, a partir desse exemplo de luta histórica que ele tinha, né, de ser um representante da luta histórica contra as elites venezuelanas,
né? Com esse capital político que ele tinha, que agora ele era, um mártir da revolução. Não mártir porque mártir morre, né? Mas ele era o herói da revolução, ele foi preso por aquilo que ele pensava e agora ele volta como presidente para poder selar uma história vitoriosa, né? Então, esse conjunto histórico, né? Esse conjunto de ideias que a gente está passando, vão levar ele a assumir o poder, vão levar ele a ganhar as eleições, né? Ele ganha de uma forma esmagadora, né? E aí, o que acontece? Isso aqui é uma parada interessante. Durante o período do Hugo Chávez no poder, a gente tem uma melhora interessante da desigualdade social na Venezuela. A Venezuela, gente, vamos colocar uma parada aqui que é muito interessante. Todo o país da América Latina é rico. Todos eles, né? Eu estava dando aula esses dias sobre a América Andina, né? Todos os países que estão ali no contorno da Cordilheira dos Andes. E aí a gente vai ver que esses países ali da chamada América Andina, todos têm fontes de riquezas muito maneiras, né? A Venezuela tem o petróleo. A Venezuela tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, só perto do Canadá. Então, dinheiro tem ali. O que faltava era alguém não só para explorar esses recursos, mas para fazer com que esses recursos se dividissem entre a população e diminuíssem a desigualdade, né? A Bolívia é a mesma coisa, exploração de gás, exploração de petróleo, né? Nós vamos ter na Bolívia também, se eu não estou enganado, exploração de prata. Então, a situação que a gente vai construindo ali naquele país é uma situação que os recursos estavam ali, a possibilidade estava ali, a riqueza estava ali, só que acabava não sendo repartida da maneira correta. Então, muitas pessoas vão... Então, durante esse período do Hugo Chávez, ele vai voltar a possibilidade de investimento do país para o povo, né? E aí é aquilo que eu chamo às vezes nas minhas aulas de efeito Lula. O que é efeito Lula? E aqui eu não estou defendendo o lulismo, nem sendo a favor nem contra. Mas qual é o efeito Lula? Quando Lula lá, brilha uma estrela. Quando Lula lá em 2004, 2005, 2006, ele leva a luz para o Nordeste, ele implementa o Bolsa Família, ele começa as obras da transposição do Rio São Francisco. O cara que é sertanejo, que nunca teve nada na vida, vai achar que Lula é Deus. E é exatamente o que acontece no cenário do Hugo Chávez. Os caras nunca tiveram nada na vida, viviam numa desigualdade do cacete. E aí chega um cara, criando oportunidades, fazendo novas possibilidades para as pessoas melhorarem de vida, colocando carne na mesa da pessoa, dando acesso aos bens da pessoa, levando internet para a casa das pessoas. Os caras vão entender que aquele cara ali está certo, né? É o paradoxo do traficante. O traficante trafica e mata, mas como ele compra presente para o Dia das Crianças, ele é bom, né? E é exatamente o que acontece com o Chávez nesse período. Ele vai gerar uma mudança social, vai levar as pessoas a uma melhoria social bastante interessante. E então o que a gente vai ter por consequência disso tudo? Muita gente adotando o chavismo como modo de vida, né? O Hugo Chávez passa 14 anos no poder com apoio muito grande das pessoas, né? Não vem, e aí já corta a primeira fake news que a gente vê aqui pelo Brasil, que o governo na Venezuela não tem apoio das pessoas. Isso é mentira. Não é que é mentira, é uma meia verdade, né? Tem muita gente ainda que apoia o governo venezuelano exatamente por isso, por ter melhorado de condições de vida durante o chavismo e reconhecer isso como uma coisa positiva, normal, é completamente compreensível. Então muita gente ainda vai apoiar o chavismo por causa dessas benesses, dessa melhoria de vida que eles passaram no passado. Igual o Lula hoje no Brasil, né? Tem muita gente que apoia o Lula até hoje porque entende que o Lula fez coisas boas pelo Brasil. Enfim. E aí, rapaziada, continuando, a gente tem algumas contradições do chavismo. O que são contradições do chavismo no nosso contexto? Se de um lado nós temos ideias positivas, se de um lado nós temos coisas
que melhoraram na vida das pessoas, que a gente não tem como, né, deixar de falar que a vida das pessoas melhorou. Por outro lado, a gente teve coisas que na política, na estrutura política geral da Venezuela pioraram, né? E aí aquela aula que eu não acredito em neutralidade, né? Neutro é um sabão de coco, mas é interessante a gente ver sempre todos os aspectos do discurso, né? E aí o que a gente pode apontar de bom durante o chavismo? Melhorou a distribuição de renda no país. O país era muito desigual, os ricos extremamente ricos e os pobres extremamente pobres. Acabou com a pobreza no país? Não, mas criaram-se condições melhores, né? Dentro do sistema global capitalista, né? Que mesmo a Venezuela tendo lá sua aspiração socialista, comunista, ela está inserida num mundo que é massivamente capitalista. Então, dentro de um contexto geral de capitalismo global, é difícil você acabar com a desigualdade, é difícil você acabar com a pobreza. O que a gente consegue é diminuir essa distância, entendeu? Exatamente isso aí. A gente está falando do Hugo Chávez exatamente nessa situação de existir um mais, né? Melhorou a vida das pessoas, mas teve lados ruins. Então, coisas boas, né? Melhorou a distribuição de renda. A Venezuela muito pobre a vida toda, e aí com algumas políticas públicas, né, do governo, como programas de transferência de renda, programas de geração de emprego, né, através de obras públicas, uma coisa que o Brasil também fez na época do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, estímulo ao consumo, estímulo ao crédito. Isso fez com que a desigualdade desse uma diminuída, né, e a renda acabasse sendo melhor distribuída no país. Conseguiu aumentar o produto interno bruto da Venezuela, né, o PIB, a soma de todas as riquezas da Venezuela durante o governo do Hugo Chávez subiu também, né, melhorou pra caramba. Venezuela é uma das grandes produtoras de petróleo do mundo. Se eu não estou enganado, é a 13ª maior produtora de petróleo do mundo, o que é muita coisa, entendeu? É a 2ª maior reserva do mundo. Qual é a diferença entre ser 13ª produtora e 2ª maior reserva? Reserva é que tem petróleo guardado lá disponível para ser explorado, né? Mas ela é a 13ª porque ela não consegue explorar tudo que ela tem, para você ver como é que o petróleo da Venezuela é muita coisa, né? E aí ele aumentou o produto interno bruto da Venezuela, principalmente melhorando algumas coisas na área da exploração do petróleo. E alguns índices sociais melhoraram, né? Menos pobre no país, redução da mortalidade infantil, redução da violência urbana, né? Melhorias das grandes cidades venezuelanas. A gente acha que a Venezuela é muito horrorosa, mas dentro do contexto da América Andina, ela é talvez o segundo país mais urbanizado, né? O Chile é o mais urbanizado, é 80% urbano. A Venezuela o Chile é mais de 80%, a Venezuela é 80% urbano. Ou seja, a infraestrutura de país na Venezuela melhorou também, as cidades melhoraram, o transporte melhorou. Então o governo Hugo Chávez melhorou em muitas coisas a vida das pessoas. Só que, né, sempre tem o só que, sempre tem o mais. Qual foi o preço dessa melhoria? A gente procurou duas ideias aqui que pioraram muito, né? A primeira ideia foi o aparelhamento do Supremo Tribunal do país. Gente, vocês têm visto o jornal, né? Aqui o STF brasileiro é mais ou menos o Supremo. É mais ou menos não, a mesma coisa que o Supremo venezuelano, né? Tem as mesmas linhas de poder, que é de ser um poder ali que vai colaborar ou dar novas ideias, ou combater excessos, né? Vai decidir algumas causas dentro da esfera política brasileira. E aí, lá na Venezuela, o que aconteceu? Durante o governo do Hugo Chávez, ele indicou, né? Ele fez manobras, primeiro, para aumentar o número de juízes no país, né? Os juízes do Supremo, igual aqui o caso do STF, eram 20 juízes, agora passam a ser 32. Numa canetada dele. E esses 12 novos juízes, eles são juízes chavistas, ou seja, fechamento.
Ele coloca juízes lá dentro que são fechamento com ele e que vão fazer de tudo para que as leis, né, as coisas que acontecem ali sejam positivas para o governo, sejam leis que possam beneficiar a causa própria do chavismo, sejam leis que nunca vão de encontro com o que o Hugo Chávez queria fazer. É igual mais ou menos o que acontece aqui no Brasil em relação ao STF e o Bolsonaro, né? Muitas coisas que o STF faz, elas vão bater de frente com a vontade do Bolsonaro, vão bater de frente com o planejamento político do governo, né? E aí o governo, em vez de usar a arte da política, porque política, a democracia não é governo da maioria, como as pessoas gostam de dizer. Democracia é a arte do convencimento, é o governo de todos, é o poder que emana do povo. O povo não é a maioria, o povo é a minoria e a maioria todo mundo junto. E a política é a arte do desenrolar, né? Como o governo não tem esse desenrolo, não tem essa malemolência, né, ele acaba adotando um discurso de que, não, o STF ele quer mandar mais do que a presidência. Sendo que, na verdade, o STF só está cumprindo o papel que ele faz lá, né? Infelizmente, dessa vez eu não vou concordar com o governo, né? E aí o Hugo Chávez faz isso. Para ele não precisar bater de frente com o Supremo, ele bota só gente da laia dele dentro do Supremo, e aí ele já tem um número interessante para questões de votação, né? Os outros, dentro dos 20, não que esses outros 20 juízes que já estavam lá não fossem chavistas, né? Uma boa parte desses 20 juízes já era simpático às políticas do Hugo Chávez. Quando ele bota esses 12 que são 100% chavistas, o que ele está fazendo? Formando maioria. Então, tipo assim, tudo aquilo que o governo precisar aprovar, que tem que passar pelo Supremo Tribunal, ele vai conseguir passar. Por quê? Porque a maioria são de amigos dele. Inclusive, eu estou escrevendo uma aula muito maneira, que eu acho que eu vou trazer para o Educarte, sim. Falando sobre os poderes. Cara, é uma coisa assim muito básica. Eu sei que é uma parada muito básica, mas, por exemplo, a gente não discute muito na escola sobre divisão de poderes, sobre competências de cada uma das partes dos nossos sistemas, né? Qual é a competência do senador? O que o deputado tem que fazer? O que os vereadores têm que fazer, né? Então, talvez eu traga isso aí para discussão, porque eu acho maneiro, eu acho que enriquece a nossa discussão geral. Outra parada que o Hugo Chávez fez foi perseguir os opositores, né? E aí, a gente tem acusações de mortes, de cadeia, né? Dessas coisas todas, né? A gente sabe que nessas questões que eu estou apresentando como pontos contrários do chavismo, a gente percebe que a postura chavista era uma postura autoritária. Não tem como a gente ir assim, o Hugo Chávez é um democrata, como o Lula já falou várias vezes, né? O Lula fala isso. O Lula falou que o Maduro é um democrata. Não, o Hugo Chávez é um cara que não sei o que lá, nossa, que democracia linda e cor-de-rosa. Não, o Hugo Chávez é um político que tem posturas autoritárias, tem posturas mais firmes, né? Daí para chamar de ditadura já tem um espaço muito longo, mas aí só para explicar porque às vezes não é certo a gente chamar todo o regime autoritário de ditadura, é uma aula, né? Então eu prefiro não falar sobre isso hoje. Mas a gente pode falar sem medo de errar que é um regime muito autoritário, né? Então, quem era contrário ao governo era perseguido. E essa perseguição ela tinha várias escalas, né? Desde a perseguição séria mesmo, com polícia no encalço das pessoas, até perseguições mais sutis, né? Como, por exemplo, você barrar propostas da oposição, você sabotar, né, partidos de oposição por dentro. Como é que se faz isso? Eu coloco lá dentro vou falar aqui um partido, qualquer partido, ok? Eu coloco uma pessoa lá dentro do partido X que faz parte do partido Z.
E aí o cara do partido Z ele começa a sabotar o partido por dentro. O governo fez muito isso durante esse período do chavismo. E isso vai fazer com que a oposição na Venezuela tenha se enfraquecido muito e passado por momentos bem pesados, né? Bem ruins mesmo. E aí a gente vai ter essas como principais contradições do chavismo. Mas são exatamente esse modelo político que vai fazer com que a Venezuela chegue no ponto atual que chegou, né? Essa mistura de apoio ao governo gerada pelas melhorias populares e do outro lado a gente tem a oposição sendo perseguida, posturas autoritárias sendo tomadas e tudo isso aqui é o plano de fundo que vai trazer a gente na crise que está acontecendo agora, né? Se você quiser fazer um tópico, assim, ideias muito rápidas para você explicar da onde que vem o sistema político venezuelano, é só você pensar nisso, né? Hugo Chávez surge como um revolucionário político, é preso, ganha notoriedade política, se torna presidente, né? Na presidência ele institui essa política chamada chavismo, né? Onde nós vamos ter uma melhoria muito grande das condições sociais da Venezuela, que vai fazer com que o povo apoie, né? E aí o povo apoia. Da mesma forma que nós temos apoio, nós temos a oposição. E a oposição durante esse período do Hugo Chávez, ela vai ser profundamente perseguida, né? Esse é um resumo de tudo que a gente falou até o começo desde o começo da aula, se alguém perdeu, né? E aí nessa estrutura de poder formada, a gente tem o Nicolás Maduro surgindo como vice-presidente do Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele morre em 2013 por causa de um câncer, se eu não estou enganado, e quem assume a presidência é o Nicolás Maduro, atual presidente da Venezuela, né? E aí essa história de atual presidente tem uma história muito louca aí que a gente vai contar daqui a pouco. E aí ele assume, né, com toda essa carga histórica aí que a gente já teve de autoritarismo, mas de um lado apoio popular, né, levantando essa figura histórica que foi o Hugo Chávez para a Venezuela, né, e aí o Nicolás Maduro ele assume essa presidência. Na primeira eleição, após terminar esse período dele assumindo a Venezuela como vice, nós vamos ter novas eleições. E nessas novas eleições, o Nicolás Maduro ele vence as eleições por uma... Eu estou aqui falando, mas eu estou vendo que vocês não estão me vendo. Ele vence essas eleições por uma distância muito pequena, né? Acho que foi 59%, 41%, né? Foi uma margem, eu acho que um pouco menor do que isso até. Acho que foi menor do que isso. Foi. Então, tipo assim, não foi aquela vitória esmagadora que, meu Deus do céu, como que os caras são amados na Venezuela. E aí, né, a oposição, né, que era o Henrique Capriles na época, vai mandar aquele papo. Tá tendo fraude nas eleições, tá tendo, né, rolou alguma parada aí, porque a gente nas ruas, a gente vê que o povo apoia a gente, o povo quer a gente, não sei o que lá, né? E aí ele ganha essa primeira eleição. Só que aí a gente está vivendo num contexto que a partir de 2014 o contexto internacional muda. E eu vou botar aqui o slide para vocês verem o que eu estou falando, né? O contexto internacional ele muda, né? A partir de 2014, e vocês nem assistiram essa aula, que pena. Eu acho que vai ter no YouTube, tem na YouTube do Educarte, que é sobre a crise do petróleo mundial de 2020, né? Nós passamos aí no começo do ano por uma crise do petróleo que deixou o preço do petróleo negativo, ou seja, principalmente em mercado futuro, né? O petróleo que ainda ia ser explorado e ainda ia ser vendido. Ou seja, o preço do petróleo desceu muito. E desde 2014, né, muito influenciado pela crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Que aliás é um tema maneiro de aula, só falar da crise de 2008, que é embolada pra caramba,
tem muito detalhe, desde a crise de 2008 o preço do petróleo ele vai caindo, né? A gente tem em 2005, se eu não estou enganado, o preço do petróleo $120, e aí em 2010 o preço do petróleo $40, ou seja, reduziu aí mais da metade do valor, né? Então a Venezuela, como ela era completamente dependente do petróleo, né? O petróleo na Venezuela era um commodity. O que é um commodity? Commodity vai ser aquele produto que é vendido em estado bruto, né? E que não tem um alto valor agregado, né? Normalmente é um produto bem barato, mas que tem numa grande quantidade, e aí o país acaba ganhando muito dinheiro por causa da quantidade. E aí o que acontece? A Venezuela tem uma economia extremamente dependente do petróleo, né? Em toda a história da Venezuela não se teve propostas de melhorar, por exemplo, outras áreas da economia, como a agricultura, como a indústria. Todo o foco de melhoria de todos os governos, aí não só do Hugo Chávez, mas de todos, era foco no petróleo. E aí quando a gente tem essa crise internacional do petróleo, o preço do petróleo lá para baixo. Se o preço do petróleo cai e se a Venezuela depende do petróleo, a Venezuela entra em crise, porque ela perde a principal fonte de dinheiro dela. E outro problema que a gente tem se o sistema do petróleo está em crise, essa crise ela é uma crise em cadeia. O que isso significa? Vou até aparecer aqui porque eu estou fazendo muitos gestos. O que significa crise em cadeia? Né? A gente normalmente, a gente não se liga nisso, mas todas as atividades econômicas dependem umas das outras. Exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tinha o Comperj, que é um conjunto de refinarias que estava sendo construída, né? E aí tem lá o cara que vai trabalhar no Comperj, né? Que ganha dinheiro. Tem a empresa de engenharia que ganha dinheiro. Tem o cara da petroquímica que ganha dinheiro. Esses caras, eles vão consumir naquela cidade, né? Vão gastar dinheiro comprando almoço, pagando aluguel, comprando casa. Aí as pessoas dessa cidade estão ganhando dinheiro indiretamente por causa da construção do polo petroquímico. Essas pessoas da cidade que estão ganhando dinheiro fazem compras, pagam contas, pagam aluguel. Então o dinheiro dessas pessoas que estão ganhando dinheiro, que veio lá do Comperj, ele vai passar a circular na cidade. E é um pouco parecido. E aí o Comperj ele entrou em crise aqui no Rio de Janeiro, né, por causa da Lava Jato. Secou a fonte de dinheiro. As pessoas que ganhavam dinheiro diretamente do Comperj não ganham mais dinheiro. As pessoas que ganhavam dinheiro através do consumo dos funcionários do Comperj perderam dinheiro. As pessoas que dependiam, esse aqui tá ficando meio louco, né? Tá parecendo a música do galho na árvore, a árvore no buraco, buraco no chão, tá ligado? E aí as pessoas que dependiam do dinheiro que vinha dos funcionários do Comperj já não ganham mais. Então, tipo assim, se você for vendo, é um efeito dominó. Você tirou a fonte de renda aqui em cima, todo mundo que está para baixo vai perder dinheiro. Então lá na Venezuela aconteceu exatamente isso. O petróleo entrou em crise, todos os outros setores foram em efeito dominó entrando em crise, né? E aí também, por a gente ter um país que não investiu em agricultura, que não investiu em indústria, assim, se eu não estou enganado, mais de 60% de tudo que é consumido na Venezuela é importado. Então, tipo assim, se não tem dinheiro do petróleo, acabou o dinheiro para importar as coisas. E aí a gente vai entrar naquela crise mais famosa da Venezuela, que é a crise do desabastecimento, né? Olha só, até aqui no texto que a gente está falando, ó, o estopim da crise foi a queda do valor do petróleo, que impactou diretamente o abastecimento do mercado venezuelano, uma vez que, sem dinheiro, o governo parou de comprar itens básicos do cotidiano para a população. Então, se a gente tinha um governo
comprando itens básicos da população, a gente não tem mais. Se tinham pessoas que tinham dinheiro para importar esses itens, por esse dinheiro vir diretamente lá do petróleo, ela não tem mais dinheiro para importar. E isso vai fazer com que a gente tenha uma situação na Venezuela onde começa a faltar vários tipos de produtos, né? Desde alimentos até produtos de saúde, porque simplesmente acabou o dinheiro da Venezuela por causa da crise do petróleo causada pela crise de 2018. Cara, eu acho muito doido esse assunto porque ele está relacionado a muitas coisas, né? Então o primeiro ponto da crise da Venezuela é isso, né? Em resumo, primeiro ponto da crise venezuelana, crise financeira causada pela queda do preço do petróleo no mercado internacional. Resumiu, beleza? Primeira face da crise da Venezuela, queda do preço do petróleo causada pela queda internacional dos preços do petróleo. Eu acho que eu falei 2 vezes a mesma coisa. Vamos lá, causa da crise financeira na Venezuela, queda do preço do petróleo no mercado internacional, né? Fez a Venezuela perder dinheiro e deixou a Venezuela impossibilitada de importar itens básicos para a população. Essa falta de importação vai gerar o problema do desabastecimento, né? Nós vamos ter as cidades ficando sem produtos, sem alimentos, sem nada, né? Primeira fase da crise da Venezuela. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui nessa parte. Eu acho que tem. Não, aqui a gente já chega na segunda fase da crise na Venezuela. A vitória do Nicolás Maduro. Olha só, a vitória do Maduro nas eleições de 2018 não foi reconhecida pela oposição e nem por parte da comunidade internacional, incluindo o Brasil. A denúncia da oposição foi de fraude generalizada por agentes do governo na contagem e por meio da compra de votos. Ou seja, explicando para vocês, e cliquei no lugar errado, mas agora foi. Explicando para vocês o que aconteceu. A gente teve eleições agora em 2018 na Venezuela, né? E a gente tinha a gente teve a disputa entre Nicolás Maduro como candidato do partido do governo e o Juan Guaidó, né? Que era o candidato da oposição. Show! Teve a eleição, né? Domingo de votação, aquele clima de carnaval, todo mundo indo votar com a camisa do Flamengo, fazendo churrasco, né? Dando tiro pro alto. Clima de eleição onde eu morava era assim, tá bom? Não sei como é que é na Venezuela. Mas o clima era assim, era de passar na rua, na porta do lugar de votação, nego fazendo boca de urna, e nego dando tiro pro alto, fazendo churrasco, e é um bagulho doido, né? Bagulho doido. Brasil, Baixada Fluminense é o trem, né? Então, na Venezuela, votação normal, saiu o resultado. Maduro ganhou por 68%. Cara, 68%? É muita coisa. É muita coisa, velho. Se os caras foram roubar, os caras nem tiveram esse cuidado, né? Podia roubar, ali, vitória apertada, 56%, já meteram logo, né, 68%, quase 70% votando no cara, né? Enfim. E aí começaram a surgir aquele papo do mal perdedor, né? Papo do mal perdedor. Não! Nada a ver isso aí, as eleições na Venezuela, quem ganhou foi a gente mesmo, porque na rua as pessoas estavam adotando a gente, nem disfarçaram. Cara, é porque tipo assim, eu não tô acusando ninguém, tá? Mas se realmente foi fraudada as eleições, podia ter fraudado de uma forma, né, mais disfarçada. E aí a oposição começou, não, a gente tem apoio da rua. Não, a gente tem, eu tô olhando o horário aqui, porque eu tô viajando aqui e ainda tem bastante coisa nessa aula. Não, a gente tinha apoio da rua, a gente tinha não sei o que lá, e várias coisas. E aí, quando chega nas eleições, toma uma saraivada dessa.
Aí já começou, não, teve fraude, não sei o que, compra de voto, fraude, mudaram o voto das pessoas na urna, não sei o que, fui apertar o 17 e apareceu 13, não, claro que não tem nada a ver isso, né, eu só botei aqui de piada, né, inclusive tem uma história muito boa, na minha sessão eleitoral, teve um cara que colou o botão 3 da urna, pra ninguém votar no PT, mané, foi muito, assim, antidemocrático, errado, mas foi engraçado. Na hora eu ri pra caraca. Eu falei, meu Deus, eu já mandei logo, como é que eu vou votar no Lula nessa eleição? Eu vou ter que votar no Bolsonaro também. Aí não votei, né? Eu só voto nulo nas eleições, né? Aí eu voto nos dois. Eu voto um pouquinho no Bolsonaro, um pouquinho no Lula. Eu voto nos dois. Professor não tem partido político, não. Então, beleza. E aí a oposição conseguiu chegar na informação que eles queriam. Que informação é essa? Pessoas lá de dentro do governo, certo? Para confirmar, ou melhor, para surgir com uma palavra um pouco mais pesada, um pouco mais consistente de que teve denúncia, né? E aí os órgãos internacionais eles entraram em vigilância, né? Começaram a colher informações e alguns órgãos internacionais disseram que não houve nenhum tipo de fraude e alguns outros disseram que as eleições realmente foi fraudada. Se eu não estou enganado, o órgão que faz parte da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que fiscaliza essas questões da democracia, disse que a eleição na Venezuela foi fraudada, né? Realmente teve uma fraude. E aí o que acontece? Por ser uma eleição fraudada, vários países no mundo manifestaram que não reconheciam Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Estados Unidos, ninguém imaginava. Estados Unidos, o próprio Brasil também reconheceu, o Chile, se eu não estou enganado, o Chile na época também não reconheceu, países da Europa de maneira geral não reconheceram Nicolás Maduro. Quem reconheceu então, professor? Quem? Cuba, China, Rússia e África do Sul reconheceram Maduro como presidente legítimo. Tanto que se você for ver hoje, né, estamos Eu fiquei triste porque eu lembrei disso agora. Estamos aí no meio da pandemia do coronavírus. O país que apoiou a Venezuela, porque a Venezuela hoje ela não está tão ruim quanto estava nesse período aí que a gente está falando. Hoje ela está com uma leve recuperação, né? Já mudou de moeda, já mudou seu eixo econômico, né? O petróleo já deu uns sinais de recuperação, então a Venezuela está melhorando, né? A Venezuela está melhorando. Não está bem, mas está melhorando. E aí, durante essa pandemia, os únicos países que ajudaram a Venezuela de verdade foi a Rússia e a China, né? A China mandou tantos testes para a Venezuela, teste de coronavírus, que, segundo alguns dados da própria OMS, a Venezuela é um dos países que mais testa populações aqui na América Latina. Foi a que mais fez testes de coronavírus na população. Tanto que tem um amigo meu que está morando na Venezuela agora, né? Super bem relacionado, só tem amigo gente boa, né? E ele falou que lá na Venezuela os caras estão fazendo testes nas estações de trem. Tipo assim, imagina, aqui no Nova Iguaçu, Supervia, desceu aqui na estação da Supervia, teste de coronavírus, né? E não é aquele teste de sanguinho, não. Claro, muitos desses testes, tanto o teste rápido quanto o teste que faz o negócio lá assim. Os dois testes estavam sendo feitos, né? Quando se tinha alguma suspeita de teste através do teste rápido, o cara já era encaminhado para fazer o outro teste que enfia o bagulho no teu nariz. Então, tipo assim, nessa questão a Venezuela deu aula. Deu aula em vários outros países que estão numa situação muito melhor do que ela, né? E ainda assim, e outra parada interessante que a gente precisa falar, mesmo com essa situação política toda, tem muita gente na Venezuela que ainda apoia o governo do Maduro.
né? Tem oposição? A oposição na Venezuela cresceu? Cresceu pra caramba. Mas ainda tem muita gente, muita gente que apoia o governo do Maduro na Venezuela. É igual o pessoal que apoia o Lula hoje, independente de qualquer coisa. Ainda tem bastante gente que faz isso por aí, né? Então, tipo assim, né? Eu não, outras pessoas, né? Graças a Deus eu me livrei desse mal. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. E aí, nessa de outros países não reconhecerem a vitória do Maduro, a Venezuela, ela passa por dificuldades pela falta desse reconhecimento. Por exemplo, cara, eu sei que eu tô viajando pra caramba aqui, porque tem muita informação, tô sentindo que o meu tempo tá indo embora. Estou sentindo o tempo escorrendo pelos meus dedos e eu gastando a onda falando várias paradas. A Venezuela, ela é um dos países da América Latina, da América do Sul, na verdade, que tem uma das maiores reservas de ouro estatal, né? O Estado venezuelano, ele guarda o seu dinheiro, né, através de ouro, né? Porque é um tipo de investimento que desvaloriza menos do que dólar, menos do que moeda, menos do que tudo. Só que essas reservas de ouro da Venezuela, elas estavam todas espalhadas pelo mundo. Inclusive, a maior parte delas estava no Banco da Inglaterra, né? Um banco estatal da Inglaterra. Agora, com o surto de coronavírus, o presidente Nicolás Maduro pediu, isso aqui saiu como notícia, tá? Pediu para a Inglaterra vender o ouro que estava em estoque e repassar o dinheiro para a ONU. E a ONU ia fazer a gerência desse dinheiro para o combate do coronavírus na Venezuela. Sabe o que o Banco da Inglaterra fez? Não vou vender. Não vou vender, dane-se. E foi embora. Não vou vender. Por que não vai vender? Por que não vai vender? Porque tu não é o presidente da Venezuela. Então, pensa no seguinte, quem é prejudicado nessa situação de falta de reconhecimento não é o presidente, é o povo venezuelano. Então, tipo assim, pode ter rolado questões erradas na eleição? Com certeza. Isso merece ser investigado a fundo? Com certeza. Se tiver sido concluído que realmente teve, né, que não tenha nenhum outro direito de defesa, que realmente foi fraudado, merece punição? Com certeza. Mas a gente tem que criar uma forma de fazer com que isso não prejudique a vida do povo. Porque o povo não tem culpa de nada do que está acontecendo. Certo? O povo não tem culpa de nada do que está acontecendo na Venezuela. E aí, vou abrir aqui o slide para vocês também. A outra parte desse mesmo problema. Outro capítulo da crise política venezuelana deu-se pelo pronunciamento do presidente Juan Guaidó, realizado no começo de 2019. O político venezuelano de 35 anos autoproclamou-se presidente interino da Venezuela enquanto o país estiver em processo de transição de poder. Mano, beleza, ele tinha o apoio da Assembleia Nacional? Até tem. Mas, assim, essa ideia da autoproclamação, da mesma forma que o caso do Maduro foi questionado, o caso da autoproclamação também foi questionado. Porque como uma pessoa se autoproclama presidente de qualquer coisa? Porra, agora é presidente do Brasil. Né? Acabou, eu sou presidente do Brasil agora, dane-se. Faz sentido? Não faz sentido. Né? Nós temos outros recursos que podem fazer esse cara chegar à presidência. E não é autoproclamação o melhor deles. Por exemplo, e aí falando um pouco da situação brasileira. No Brasil ele está tramitando na Câmara e no Senado um processo para cassação. Ih, agora vai travar. Puta meu amor. Para a cassação de chapa. Agora fala rápido. Cassação de chapa, né? Aí mais rápido. Cachação de chapa. Aí não deu certo. Cassação de chapa Bolsonaro Mourão por
suspeita de que eles tenham cometido crime eleitoral, principalmente na parte da gestão dos recursos financeiros da campanha. Qual é o crime que está sendo colocado nas costas do Bolsonaro e do Mourão? Que eles estavam fazendo a campanha política sem prestação de contas. E o... Que isso? Que isso? Que coração amargurado! Eu, hein? Não é crime existir, o crime é outra coisa. Eu não posso falar nada, ó. É a opinião deles aí, ó. Eu não tô falando nada disso, não. Aqui é neutralidade, sabão de coco. Neutro igual sabão de coco. Então, tipo assim... Gente, respeita o presidente. Então, tipo assim, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, só falando besteira hoje, Senhor da Glória. Aí tá rolando essa investigação aí, que eles tenham feito campanha sem prestar contas. E o que isso deixa subentendido? Que teve financiamento privado, teve Caixa 2, teve desvio de recurso, teve um crime que é o abuso de poder econômico, né? Que é você usar o dinheiro para influenciar a opinião pública. Então, tipo assim, tá sendo caçado. Lá para Venezuela, se eles quisessem tirar... e só que explicando, se esse crime contra o Bolsonaro e o Mourão for aceito, for investigado e for chegarem no consenso de que realmente eles cometeram, eles perdem o mandato. Eles, entre aspas, sofrem impeachment, né? Não é bem o impeachment, é um outro tipo de processo. Mas eles sofrem impeachment, eles saem do poder. Então, tipo assim... e essa chance é real. Então, tipo, na Venezuela, se o Juan Guaidó queria assumir o poder, ele tinha que fazer isso. Ele tinha que passar por esse processo, porque é o processo da democracia. Quem assumiria o presidente da Câmara, né? Normalmente, nessa sequência, quem assumiria o presidente da Câmara, né? Porque quando a gente tem essa questão aqui no Brasil é isso. Se eu não estou enganado, presidente, vice-presidente da Câmara, né? Se eu não estou enganado, é isso. Não, acho que é isso mesmo, né? Eu só estou na dúvida aqui se antes do presidente da Câmara tem o ministro-chefe da Casa Civil, né? Que também é uma posição de poder. Mas eu acho que é o presidente da Câmara. E se nenhum desses caras tiver condições de assumir o poder, né? Novas eleições são chamadas, né? Era o que deveria ser feito na Venezuela. Era o que o Juan Guaidó deveria ter feito. Mas o que ele preferiu? Se auto-assumir presidente. E isso aí tem a mesma, valor prático. Tem o mesmo valor prático que eu me auto-assumir presidente. Tem o mesmo valor. Eu, a partir de hoje, sou presidente da Venezuela. Fim. Né? Quem fez isso foi aquele maluco. Porra, qual é o nome daquele cara? O ator que fez aquele maluco do lixão na Avenida Brasil. Caraca, mano. Eu ia falar Zé Vilker, mas não é Zé Vilker não. Acho que Zé Vilker até morreu já. Esqueci. Ele se assumiu, ele também mandou esse papo. Cara, aí que tá. O que fez o Nilo, isso mesmo. Ele falou que ele era o presidente do Brasil. Ele se auto-assumiu o presidente do Brasil. É o ator fez isso. As Forças Armadas de lá aceitariam de boa? Aí que tá a enorme diferença, né? As Forças Armadas estão com Maduro. O chavismo, sabe? Aquela proposta política que a gente falou lá atrás. O chavismo, ele é uma proposta militarizada, né? Não é diferente da esquerda brasileira, né? A esquerda no Brasil, e aí eu tô falando de esquerda aqui, mas não é falando de qualquer outra coisa, só para exemplificar. A esquerda brasileira tem muito aquela pauta. Faça amor, não faça guerra. Não sei o que. Vamos, né? Não pode armar a população. Lá no chavismo isso aí não existe não. Né? No comunismo raiz, né? No comunismo do Stalin, do comunismo do Lenin, no marxismo-leninismo, a ideia é
Um fuzil nas costas de cada trabalhador. E o bagulho é doido. Então lá na Venezuela o Chávez fez exatamente isso. Ele é militar, o Chávez era militar, né? Lá na Venezuela, se eu não estou enganado, o sistema político permite que o presidente ele seja apresentado como comandante geral das Forças Armadas. É como se ele estivesse acima dos coronéis, acima dos generais. Então, tipo assim, quem manda no exército, segundo a política na Venezuela, né? E aí quem inventou isso foi o chavismo, são os presidentes. Eles são os líderes das Forças Armadas de forma geral. No Brasil, não. Né? No Brasil, na Constituição Cidadã de 88, a gente tem essa divisão de poderes. Forças Armadas é Forças Armadas, Presidência da República é Presidência da República. Às vezes Bolsonaro esquece, né? Mas na Constituição a gente tem essa divisão aí. As Forças Armadas, dentro da esfera política, né? Muito citado aí nas redes sociais o artigo 142, né? Que o nego tava fazendo interpretação freestyle, né? Eu interpreto do jeito que eu acho bom. O artigo 142 apresenta as Forças Armadas como uma força e não como um agente político, né? Esse foi o grande erro das pessoas, né? Eles achavam que as Forças Armadas eram um poder, assim como o Executivo, Legislativo e Judiciário. Não, as Forças Armadas são forças, né? E aí quando o artigo 142 fala sobre o uso das Forças Armadas para a restauração da lei e da ordem, ele não está falando das Forças Armadas enquanto força política, mas enquanto força de polícia, né? Força armada mesmo. E o meu tempo está indo embora, meu Deus do céu, mas o assunto está interessante. Então, esse papo aí de se assumir presidente da República vale a mesma coisa que nada, né? Mas para a comunidade internacional acabou valendo. Deixa eu ver aqui para vocês outras coisas. A terceira e última face da crise na Venezuela. Deixa eu ajeitar aqui porque está torto. Olha só, com a chegada de Donald Trump ao poder, os Estados Unidos começaram a impor uma série de sanções à economia venezuelana em represália ao autoritarismo de Nicolás Maduro no comando da Venezuela. Essas sanções agravaram a situação econômica e forçaram o país a reduzir a quantidade de petróleo exportado, por exemplo. O que são essas ideias de sanções econômicas, né? Estados Unidos, ele vai ter isso como uma postura política, assim, clássica. Ele cria mecanismos políticos, econômicos e legais, ou seja, de lei, que dificultem as trocas comerciais entre certos países, né? Essas são as sanções econômicas. Por exemplo, Estados Unidos agora cria uma lei que dificulta que a Venezuela exporte petróleo para eles. Ou seja, se a principal força econômica da Venezuela é o petróleo, e se os Estados Unidos é o maior comprador do mundo, e se a Venezuela está impedida de vender para ele, a Venezuela perde dinheiro. É a mesma coisa que Estados Unidos faz historicamente com Cuba, né? Coloca várias barreiras econômicas, a ponto de chegar numa situação em que alguns países tiveram que escolher entre fazer negócio com Cuba ou fazer negócio com os Estados Unidos. Porque se escolhessem fazer com Cuba, eles não poderiam fazer com os Estados Unidos. E aí, quem vai escolher fazer negócio com Cuba, sendo que a maior economia do mundo é os Estados Unidos? Por isso que Cuba passa a situação que passa. Porque nenhum país aceita ter relações econômicas mais profundas. Ah, professor, o Brasil, durante o governo Lula, teve várias intervenções econômicas em Cuba. Sim. E ele era parceiro comercial dos Estados Unidos também no governo Lula, né? O Obama falou que o Lula era o cara. Sim. Por que o Brasil não sofreu represálias? Porque o Brasil, como eu falei de manhã, era a sexta maior economia do mundo. E aí, é briga de gigante. É briga de gigante. Entendeu? Então não seria para os Estados Unidos interessante perder um parceiro comercial bom igual o Brasil, né? Então, agora, países menores, as economias europeias uma a uma, países ali da própria América Central que tem um alinhamento histórico com os Estados Unidos,
Esses sim, esses não vão fazer negócio com Cuba porque eles precisam escolher ou Cuba ou os Estados Unidos. E aí eles acabam escolhendo os Estados Unidos. E é exatamente isso, essa mesma postura que acontece na Venezuela durante esse período, né? Muitas barreiras para trocas comerciais, muitos problemas de criação de métodos que deixe mais difícil a entrada de produtos dos Estados Unidos na Venezuela ou a venda de produtos da Venezuela para os Estados Unidos. Qual é a consequência disso? A gente ter a Venezuela aprofundando ainda mais a sua questão econômica. Se ela não consegue vender, ela não consegue comer. E aí é basicamente essas três as faces da crise venezuelana. Primeira, crise econômica causada pela queda do preço do petróleo. Segunda, crise política causada pela situação de fraude nas eleições, né? A suspeita de fraude nas eleições. Terceira questão, crise internacional causada pela sanção, né? Pelas sanções dos Estados Unidos, pelas barreiras impostas pelos Estados Unidos em relação à Venezuela. Essas são as três causas da crise na Venezuela no atual período que a gente está vivendo. Beleza? E aí a gente tem os resultados da crise, né? Quais são os resultados da crise na Venezuela? Vamos lá. A inflação em 2018 ultrapassou extraordinários 1.300%. Caraca, nem sabia que era possível. Mentira, sabia sim, né? Velho, o que é isso? Vocês sabem, né? A inflação vai ser o preço, vai ser a subida geral de preços na Venezuela. Na Venezuela não, em qualquer país. Ou seja, o que isso significa? Se a inflação subiu, esse valor todo, 1.300.000%, o preço das coisas subiu 1.300.000%. Ai, gente, isso é absurdo. É por isso que, tem uma parada, é porque eu não tô no computador, né? Mas tem uma matéria de uma revista que eu gosto muito, que é a Vice, que o cara fala assim, passei um final de semana na Venezuela acho que foi com $100. Passei o final de semana de luxo na Venezuela com $100, porque o dólar muito valorizado, aí o cara trocava o dinheiro, pegava, sei lá, 50 milhões de bolívares, tá ligado? 100 milhões de bolívares, se o cara ficar rico, né? E o custo de vida na Venezuela, de forma geral, era baixo, o cara ficou milionário, né? E o que isso mostra pra gente? Pela escassez, né? Pela falta dos produtos no mercado, aqueles que tinham lá, o preço sobe, né? É uma questão básica do capitalismo, oferta e demanda, né? Nós temos grande oferta, o preço cai. Temos baixa oferta, o preço sobe. Igual o diamante. Diamante não é caro porque ele é transparente e bonito, porque se fosse assim, vidro também seria caro. O diamante é caro porque é difícil de encontrar. Então, a questão... inflação em 2 segundos. É isso que acontece. E aí a extrema escassez fez com que o preço das coisas subisse e chegasse nesse número maravilhoso de 1.300.000% de subida do preço. Se o bagulho custava R$1, agora custa 1.300.000. Muito bom. Uau, que isso, absurdo. Pobreza extrema no país saltou de 23%, que é uma taxa assim razoável para um país pobre, para 61% em 2017, ou seja, mais da metade da população venezuelana estava em situação de extrema pobreza, por causa dessa situação, dessas três que a gente falou. Salário mínimo atual na Venezuela é correspondente atualmente a R$77. Agora olha que absurdo, o real já é uma moeda desvalorizada, né? A nota de R$100 ela perdeu o valor de mercado dela de uma forma absurda, né? O poder de compra de uma nota de R$100 diminuiu muito com o passar dos anos, né? Só de você parar para pensar, o salário uns tempos atrás aqui no Brasil era menos de R$200 o salário mínimo. Então já mostra pra gente o quanto e dava para viver, né? E já mostra pra gente o quanto o dinheiro desvalorizou. E aí outro resultado, em decorrência da crise política,
mais de 3 milhões de venezuelanos deixaram o país, né? E aí a gente vai lembrar disso acontecendo na fronteira lá na região norte do Brasil, né? Muitos venezuelanos entrando no Brasil de forma ilegal, de forma improvisada, né? As cidades ali da fronteira, no norte do Amazonas, em Roraima, algumas cidades até mesmo em outros países, em outros estados ali, como até mesmo o Acre, que não faz fronteira direta, vai ter uma entrada maior. No estado do Amapá, muitos venezuelanos também chegando. Então, tipo assim, a região norte, ela recebeu muitos imigrantes venezuelanos durante esse período. Vou explicar daqui a pouco pra você. Essa pergunta é boa. Primeiro, eu queria sentar, mas eu não posso sentar. Primeiro, a Venezuela não faz mais parte do Mercosul, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, desde 2012, a Venezuela deixou de fazer parte do Mercosul por um motivo muito simples, né? A falta de reconhecimento da legitimidade da democracia venezuelana. Ou seja, os outros membros do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, os membros líderes, eles não reconheciam o governo da Venezuela como legítimo, né? Não reconheciam a gestão do Nicolás Maduro como legítima. E aí a Venezuela ela foi expulsa do Mercosul, segundo a justificativa oficial, por infringir os direitos humanos, né? Essa é a justificativa oficial. E aí por que acaba se tornando crime? Por isso aqui, olha. Cadê? A gente teve a segunda ideia ali vai explicar pra gente. A gente teve represálias ao governo venezuelano na comunidade internacional, né? Ou seja, vários países não vão reconhecer a Venezuela como um país de governo legítimo, né? E vão passar por vários problemas, vão fazer a Venezuela passar vários perrengues, como as sanções que a gente falou dos Estados Unidos à Venezuela. Nós temos tensões na fronteira da Venezuela com o Brasil. Isso aí vai ser a parada que vai tornar ilegal. Por quê? O governo brasileiro, nesse período, ele vai fechar as fronteiras. Ou seja, o que significa na prática? Entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil se torna meio que ilegal. Olha só que doideira. Se torna meio que ilegal. Ah, você tá aqui. Ah, garoto, maneiro. Essa daqui dá pra ficar sentado e fica bonitinho. A entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil se torna ilegal, né? E aí, por isso a gente responde a tua pergunta aí. As fronteiras, elas ficaram fechadas. E mais do que isso, a gente teve, nesse caso do fechamento da fronteira, a gente teve, por exemplo, vários conflitos ali, né? Porque quem ia fazer o fechamento das fronteiras? Exército Brasileiro, né? Exército Brasileiro tá lá nas missões de fronteira. Meu primo, na época que ele era cabo do Exército, aliás, um abraço aí pro Cabo Alberto. Não vou gastar onda porque ele assiste às vezes minhas aulas. Ele foi para essas missões de fronteira e o bagulho era doido. Porrada estancava no grau, entendeu? Não tem isso de, o bagulho foi tranquilo, foi tudo bem. Não, a porrada comeu firme e o Exército, mais uma vez, trabalhou naquilo que ele foi criado para fazer, né? Que é a defesa dos interesses nacionais. E aí, mais do que isso, além desses problemas na fronteira, a gente vai ter um aumento muito grande da violência urbana na Venezuela, né? Como assim aumento da violência urbana, professor? Aqui na Venezuela, aqui não, né? Lá na Venezuela, aqui na nossa aula sobre Venezuela. Lá na Venezuela, a gente acabou tendo, por exemplo, muitos protestos nas grandes cidades venezuelanas, né? A gente passou a ter protestos tanto a favor do governo quanto contrários ao governo, que levaram muitas pessoas nas ruas. E não sei se vocês estão ligados,
mas o governo venezuelano ele tem uma prática muito comum, que é a prática conhecida como milícias armadas, né? E aí não tem a ver com a milícia no Brasil, mas é que alguns grupos populares na Venezuela, eles acabam sendo meio que, entre aspas, financiados pelo governo e recebem treinamento, recebem armas e não são o exército oficial da Venezuela, não são a polícia oficial da Venezuela. Teve um caso muito interessante agora há pouco tempo, que alguns caras dos Estados Unidos foram tentar entrar no território venezuelano há pouco tempo, né? Muitos caras diziam que esses caras eram espiões e coisa e tal, né? Agora eu acho que eu fiquei melhor centralizado. Diziam que os caras eram espiões e coisa e tal. E aí, o que acontece? Eles foram presos por pescadores. Os caras com treinamento militar lá dos Estados Unidos, mercenários, né? Que estavam em missão lá na Venezuela, foram presos por pescadores venezuelanos. O que isso mostra? Que uma parte considerável do povo tem treinamento militar. E aí na entrevista desses pescadores eles mandaram assim, mas vocês perguntaram, né? Órgãos internacionais como a BBC, por exemplo, perguntou a eles, mas vocês são milicianos, né? A palavra é essa, miliciano. O cara que trabalha aí nesses combates a essa rapaziada. Mas vocês são milicianos? Aí os pescadores falaram, aqui na Venezuela o presidente é miliciano, o soldado é miliciano, o catador de lixo é miliciano, o pescador é miliciano, todos nós que apoiamos Maduro somos milicianos. Ou seja, a gente vai ter um povo que tem acesso a armas e que tem acesso a treinamento para defender os ideais do governo que eles apoiam em qualquer circunstância. Se a esquerda tem arma, a direita tem também. Então a porrada estancou. Os protestos foram muito violentos, a repressão extremos demais, extremos pra caramba. Teve um protesto que teve um manifestante roubando tanque do exército. Isso não entra na minha cabeça. Manifestante roubando tanque do exército para passar por cima da multidão. Teve o exército do governo dando tiro de arma letal para cima de manifestante. Teve cara da oposição sendo sequestrado. Teve cara general do exército sendo sequestrado pela oposição. Um bagulho doido. Então a violência na Venezuela, por causa dessa instabilidade política, né? O bagulho ficou doido. E a violência nas grandes cidades na Venezuela aumentaram de forma expressiva. Tanto pela questão dos protestos, quanto pela questão do aumento da pobreza, né? Pobreza, de uma forma direta ou indireta, vai gerar, de certa forma, violência também nas cidades, né? E aí, é mais ou menos isso que aconteceu como resultado da crise. Trazendo aqui aquela parte que eu sei que você gosta. Eu sei que tu gosta. Eu sei que você gosta. O Alexandre Frota. Aquela parte que eu sei que você gosta, onde a gente morre lesão. Um bagulho doido. Eu tô aqui cansado. Não cansado de dar aula, mas cansado porque eu falei pra caraca, né? Mas a situação na Venezuela, ela é menos simples do que a gente parece. Tem muitas coisas complexas, entendeu? Eu acho muito maneiro, o que eu tava falando hoje de manhã. Se a gente assiste fontes, né, de questões de notícias, fontes brasileiras, essas fontes brasileiras vão ter uma interpretação da situação. Se a gente assiste, por exemplo, a Telesur, que é um canal da Venezuela, se eu não estou enganado, a interpretação da notícia é completamente diferente. Se a gente assiste a Cuba Vision, que é um canal de Cuba, o canal estatal de Cuba,
a interpretação é completamente diferente. Se a gente assiste a CNN Brasil, completamente diferente. Então a dica para você ter uma visão mais ampla das questões é: professor, eu me identifico politicamente com a direita, então eu vou assistir canais de direita, só canais de direita. Não, assisto os de esquerda. Como assim estatal? A Globo, aqui no Brasil, é uma empresa, certo? Globo, Organizações Globo. SBT é uma empresa privada, né? A Record é uma empresa privada. Na Venezuela, na Bolívia e na Venezuela, na Bolívia, acho que no Equador também tem, e em Cuba nós temos televisões, redes de televisões que são do próprio governo. É o que, por exemplo, aqui no Brasil a gente também tem TVs do governo, né? Tipo a TV Senado, a TV Câmara, a TV Brasil, só que são uma bosta, né? Ninguém assiste. Em Cuba e na Venezuela, as televisões que são do governo, elas são tipo a Globo. E, inclusive, eu tava assistindo esses dias Cuba Vision de madrugada lá em casa, né? Pô, quer ver uma televisão que é estatal brasileira? TV Cultura. TV Cultura, ela nasce como uma TV estatal de São Paulo. Hoje eu acho que ela está atrelada ao Grupo Abril, né, de comunicação. Mas ela nasce como uma televisão estatal, uma televisão que faz parte do governo, né? E aí na Cuba Vision, para você ver a diferença da TV estatal brasileira para de outros países. A TV estatal brasileira, TV Senado, TV Câmara, TV Brasil. Lá na televisão estatal de Cuba, de madrugada passa Lost, passa Grey's Anatomy, passa um monte de coisa, nada a ver. Eu fiquei assim, eu tô assistindo Lost de novo pela televisão de Cuba. E é muito maneiro, né? Porque eu tava querendo treinar espanhol, aí eu assisto as paradas tudo sem legenda. Eu, cara, intenta lançar a benefício de assunto, entendo. Eu, caraca, mano, é bagulho doido aí, entendi o que ele falou. Eu tô assistindo muito televisão de outros lugares, assim. Tava assistindo esses dias a televisão da Jamaica. Muito maneiro, muito maneiro. Desenho dublado com aquele inglês patô, né? Aquele inglês jamaicano que o cara fala assim, que toda né? As paradas assim, bem abertas, sotaque bem diferente. Então a televisão estatal, você acompanhar, você que curte saber detalhes assim mais internos, televisões estatais de vários outros países estão disponíveis aí. Tem um aplicativo que eu uso muito que é o Streamio, né? Que eu não recomendo, não estou recomendando, mas um amigo meu me falou que esse aplicativo é bom, é o Streamio, né? Que tem IPTV, passa canal, passa filme, dá para você assistir, se alguém tiver curiosidade. Vamos lá para nossas questões, que meus tempos já está acabando. E a minha voz também. Hugo Chávez, ainda enquanto paraquedista das Forças Armadas Venezuelanas, se fortaleceu como liderança política através da sua militância. Descansa, militante! Essa militância, entre muitas coisas, envolve... Descansa, militante, muito bom. Letra A. Participação de Hugo Chávez como um dos líderes do golpe contra o governo. Letra B. A influência política de Hugo Chávez nas redes sociais. Letra C. O histórico da participação e militância em partidos de direita. Ou letra D. Pelo fato de Hugo Chávez ser um dos grandes teóricos do marxismo. Vamos lá. Aqui a gente está falando por como que o que fez a liderança política lá no começo do Hugo Chávez criar esse ícone, né? Não estou mais usando essa palavra ícone, eu achava tão maneiro um ícone. O que fez o Hugo Chávez se tornar um ícone político na Venezuela? Vamos lá. Respira, pai. Não foi letra D. Por mais que o Hugo Chávez tenha aí associação com pensamento de esquerda, com pensamento socialista, com pensamento marxista, ele não é um dos grandes teóricos do marxismo, né? O nome já diz quem é o grande teórico do marxismo, é o Karl Marx.
né? E aí a gente vai ter várias outras reinterpretações do marxismo, né? Como o marxismo-leninismo, o marxismo stalinista, o maoísmo, o socialismo juche lá da Coreia do Norte, né? Então esses caras aí são teóricos, né? O marxismo africano é representado por vários caras como Amílcar Cabral, Tomás Sankara, vários caras. É letra A. É isso mesmo. Desculpa, gente, eu tô aqui me empolgando aqui no negócio. É letra A. Vamos lá explicar por que não é a outra. Não, é letra D, já expliquei, né? Hugo Chávez não é teórico do marxismo, ele é um seguidor, vamos dizer assim. Letra C. O histórico e participação de militância em partidos de direita. Não, Hugo Chávez não era de direita. Hugo Chávez era esquerdinha, esquerdinha vai pra Cuba, né? Esquerdinha safada. Letra A ou B? Letra A, como a gente já falou, né? A letra B tá falando pra gente que o Hugo Chávez tinha influência nas redes sociais. Não, ele não era militante de redes sociais, ele era militante de verdade. Ele era militante da rua, né? Até porque isso aí era anos 90, rede social nem existia, né? Então, a possibilidade aí dele ser um militante de rede social é nula. Então, pra gente, letra A nessa questão, beleza? Eu não vou aparecer muito, porque sim, porque eu estou feio, meu cabelo está desarrumado. E você sabe que nós adoramos o cabelo arrumado. Vamos lá. Caraca, acabei de me perder aqui. O chavismo, conjunto de práticas políticas encabeçadas pelo presidente Hugo Chávez, apesar das crises, apresenta ainda um forte apelo e apoio popular. Esse apoio está diretamente relacionado a: letra A, constante perseguição aos desertores e inimigos do sistema. Letra B, ao enfrentamento frontal aos adversários externos, como o imperialismo norte-americano. Letra C, aos benefícios sociais trazidos pelo governo Chávez, que melhoraram a vida da população mais pobre. Ou letra D, a disseminação do chamado marxismo cultural de viés europeu por toda a população venezuelana. Caraca, professor, falou do sexo dos anjos agora, hein? Meu Deus do céu. E aí, rapaziada, o que fez o povo apoiar o Hugo Chávez durante esse período? Fala pra mim que eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Olha aí, olha as opções e me impressione. Vamos lá? Vou falando pra vocês aqui as que não são. Não é letra A, ok? Não é letra A porque a letra A fala que ele é apoiado porque persegue as pessoas. Não, ele não tem como ser apoiado porque ele persegue alguém, né? Então, não é letra A. Letra B fala que ele é apoiado porque ele enfrenta os adversários externos como o imperialismo norte-americano. Cara, essa discussão, ela até existe na Venezuela, tá? Existe a discussão de enfrentamento ao imperialismo, à posição Yankee. Eles sempre falam de Yankee. Gente, eu acabei de lembrar aqui de um vídeo que do Nicolás Maduro fazendo um discurso falando que ele tava de olho numa candidatura lá nos Estados Unidos do Kanye West. Caraca, eu falei união sinistra, Kanye Maduro, tá ligado? O Kanye West e Nicolás Maduro. É o Kanye West e Nicolás Maduro, velho. Nossa, esse vídeo é muito bom. Ele fala, Kanye West, erra o nome, é muito engraçado. Então não é letra B. Essa pauta até existe, mas não é o caso da Venezuela. O apoio não está ligado a isso. C ou D? Obviamente, letra C, né? Não tem como ser outra opção. O Chávez era apoiado por causa dos benefícios que ele causou ao povo durante a sua gestão, né? Principalmente a população mais pobre.
Então ele é o efeito Lula, né? Ele é feito como o pai dos pobres. Mas esse é meu trabalho, filho, é deixar meu trabalho nessa parte aqui, na parte da aula, o meu trabalho é explicar, na parte das questões, o meu trabalho é confundir, né? Então é isso que acontece. É letra C mesmo. Os benefícios sociais fizeram com que as pessoas apoiassem o governo de uma forma irrestrita e apoiam até hoje, né? Letra D fala sobre marxismo cultural. Mano, essa ideia de marxismo cultural é muito complexa, mas se eu pudesse falar que isso existe, eu diria que existe. Mas aqui no caso da Venezuela não tem nada a ver com a Europa. A posição socialista da Venezuela, ela está voltada para o socialismo bolivariano, né? O que é o socialismo bolivariano, professor? É inspirado nas tomadas de posições políticas do Simão Bolívar, né? Que sonhava uma América Latina livre do colonialismo e integrada, né? A gente tivesse os países da América Latina completamente integrados. Essa ideia ela vai cair lá numa outra ideia lá do futuro. Que ideia que é essa ideia lá do Bolívar cai? Na criação da URSAL, né? Então, esse pensamento socialista bolivariano não tem nada a ver com o marxismo cultural europeu. É uma ideia 100% da América Latina, made in América Latina. Vamos lá, acho que dá para fazer mais uma questão. Acho que até tem mais questões nesse negócio aqui, mas eu vou fazer só mais uma mesmo, tá bom? Vamos lá. Eu tô respirando aqui porque eu tô um pouco com a garganta seca. Eu esqueci de trazer minha garrafinha da Hello Kitty, enfim. Vamos lá. Principal fator causador da crise econômica venezuelana pode ser apontado corretamente como principal fator da crise econômica venezuelana. A. Situação da produção de petróleo nos países dos Emirados Árabes. B. Desvalorização do petróleo que diminuiu drasticamente o preço do barril. C. A situação da produção agropecuária venezuelana de baixa expressividade. Ou letra D. A influência direta do governo pelas guerrilhas latino-americanas como as Farc e Exército Nacional de Libertação. Esse Exército Nacional de Libertação, inclusive eu tenho a camisa dele, braba, mas ninguém pode ficar sabendo disso. Pô, não vou enrolar muito não, gente. É letra B mesmo, tá bom? A única que poderia rivalizar aqui, tá bom? É a letra C. A letra C, ela tem uma verdade. A situação da agropecuária na Venezuela é uma situação precária. Vou até aparecer aqui para falar com vocês, olhando na carinha de vocês. A situação da agricultura na Venezuela ela é meio precária, né? O governo historicamente vai escolher... meu Deus do céu. Vai escolher historicamente, que às vezes dá um branco na minha cabeça, assim, eu fico, meu Deus do céu, do que eu tô falando? Onde é que eu tô? O governo venezuelano ele vai escolher historicamente investir em petróleo e não investir né? Não foi mudo não, eu que falei aqui no mudo para ninguém entender o que eu tava falando, né? Eu me sinto inteligente quando eu acerto essas questões, quando eu faço essas questões, porque eu tenho que fazer, né, para também entender. E aí, tipo, o governo venezuelano ele vai historicamente escolher investir em petróleo e não na agricultura. E aí, essa falta de investimento em agricultura vai fazer com que essa atividade não consiga se desenvolver. E talvez esse baixo desenvolvimento agrícola vai fazer com que a gente tenha falta de alimentos na Venezuela. Mas não vai ser a causa da crise econômica venezuelana. A causa da crise é a desvalorização do preço do petróleo, do barril de petróleo, né? Se o preço do petróleo cai, a Venezuela acaba tendo menos dinheiro, né? E aí a Venezuela com menos dinheiro, o país entra em crise, né? Efeito dominó. Os setores eles vão caindo um após o outro porque são dependentes demais. Gente, muito obrigado. Por que eu fiz isso?
Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Vocês abrilhantam meu dia, vocês tornam meu dia mais feliz. É muito bom. Eu gosto de dar aula assim, principalmente quando a rapaziada tá trocando ideia. Tem que ir embora, pô. Tô com um cachorrinho desse tamanhozinho assim. O pessoal que me segue no Instagram viu meu cachorro é desse tamanho. Desgraça de cachorro. Morde tudo, destrói as coisas. É um inferno. Obrigado aí pra todo mundo aí que tá elogiando a aula. É pra isso que eu estudo, é pra isso que eu me formei. Obrigado por estarem comigo, por estarem aí acompanhando nesse assunto aí, que é o assunto da Venezuela, né? Assunto polêmico, que a gente não é só, não, eu sou militudo, eu vou defender isso aqui, não. Veja as coisas que você tá vendo, né? Busque informação para poder ter uma opinião maneira. Beleza, rapaziada? Obrigado aí pela presença de vocês, tamo junto. É isso aí, até a próxima. Ano que vem vai dar certo. Tamo junto. Valeu. Valeu. Onde é que eu encerro aqui? É aqui. É nesse? Acho que é nesse. Acho que foi. Se foi nesse, tá tudo bem. É isso. Tchau.